Convido os irmãos a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 2. E faremos a leitura dos versículos 1 ao 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus deposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem, mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos pleitearei. Porquanto passai às ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nos meus tempos de criança, nós não tínhamos os brinquedos sofisticados como hoje existem, não havia tablets para brincar, computadores, nada disso. Haviam coisas bem simples. E eu lembro que haviam os chamados cromos, ou também atores. Normalmente traziam fotos de jogadores de futebol dos vários clubes, e depois o objetivo era colocar aqueles cromos, aqueles atores numa caderneta e preencher todas as folhas. E quando alguns juntavam os cromos e eram repetidos, então colocavam-nos para a troca. Só que, às vezes, as trocas que se faziam eram trocas ruins e quem trocava ficava prejudicado. A nossa vida, ao fim e ao cabo, é feita de trocas. Nós vivemos trocando coisas.
Aquele que trabalha por conta de outrem troca o seu saber, troca o seu tempo, as suas energias, pelo dinheiro que irá receber no final do mês. Nós vamos às compras e aquilo que fazemos é trocar o dinheiro que temos pelos bens que nós necessitamos. Entretanto, há trocas que se fazem que a pessoa acaba por perder. Perde porque deixou algo bom e perde porque ficou com algo que não tem utilidade, que não serve para nada. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, houve tempo em que o povo de Israel andava bem diante do Senhor. Olhamos para o versículo 3, que nos diz: então Israel era santidade para o Senhor. Ou seja, o povo de Deus estava no caminho do Senhor, fazia aquilo que agradava ao Senhor, que honrava, glorificava ao Senhor, procurava certamente fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Um tempo maravilhoso, um tempo que fica registado na palavra do Senhor. Mas depois houve um tempo em que as coisas mudaram, um tempo de rebelião, um tempo de ingratidão acerca das bênçãos que Deus já tinha concedido ao seu povo. E o que é que aconteceu? O povo afastou-se do Senhor Jeová e seguiram deuses estranhos. Diz-nos o versículo 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Depois diz a segunda parte: todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Esta era a situação, este é o quadro que Jeremias nos apresenta. E Jeremias foi enviado pelo Senhor para exortar o povo ao arrependimento. Quando há pecado, o caminho é esse, arrependimento. Se avançarmos um pouco mais e pensarmos naquilo que encontramos no Novo Testamento, João Batista, que veio preparar o caminho do Senhor, e depois o próprio Senhor Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele começou precisamente a chamar o povo ao arrependimento. Arrependei-vos. Então, temos o povo em pecado, desviado dos caminhos do Senhor, trocando o Deus único e verdadeiro por deuses falsos, e o caminho era esse de arrependimento. E Jeremias foi então o homem usado por Deus para chamar a atenção do seu povo. E é interessante que Jeremias, antes que fosse formado no ventre, antes que nascesse, já tinha sido escolhido, santificado, separado para ser profeta, para ser um servo do Senhor. E neste seu ministério de profeta, nós vamos ver Jeremias a proclamar a mensagem de salvação. Se os irmãos lerem mais adiante no capítulo 29 deste mesmo livro, irão encontrar isso. E ao longo da história, nós vamos encontrar e vamos ver também o Senhor que comunicava com o seu povo por diversas formas. Às vezes por sonhos, mas também por profetas. E é através do profeta Jeremias que o Senhor vai alertar o seu povo, precisamente para a troca ruim que eles tinham feito.
Só que neste alerta, nesta chamada ao arrependimento, nesta exortação da parte do Senhor, ao mesmo tempo nós podemos ver o amor de Deus pelo seu povo. Apesar de o povo ter feito coisas terríveis contra o Senhor, de mostrar um coração cheio de ingratidão, porque parece que rapidamente se esqueceram das muitas bênçãos que Deus tinha dado ao seu povo. E apesar disso, Deus mostra o seu amor, tal como mostrou o mesmo amor quando enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário. Ao contrário, se calhar, de nós, que quando nos fazem mal, quando nos tratam mal, quando fazemos coisas que não gostamos, a nossa tendência, por causa do pecado, é simplesmente esquecer a pessoa, é talvez arriscar da nossa lista de amizades aquelas pessoas, aquele nome, por aquilo que fizeram. Mas com Deus não é assim. O povo, apesar de ter feito muita coisa errada, era o povo de Deus. Deus não desistiu do seu povo. E chama o povo ao arrependimento. O que é que eles fizeram? Trocaram o Deus verdadeiro, que os tinha abençoado de uma forma grandiosa, por deuses falsos. E é realmente triste quando nós pensamos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras e pensamos e vemos aquilo que Deus graciosamente fez com o seu povo, cuidou do seu povo, a menina dos olhos dele, providenciou aquilo que o povo necessitava e mesmo assim eles foram rebeldes e ingratos. Era um povo que vivia nos desertos e sabia perfeitamente o que significava não segurar a água. E o versículo 13 diz-nos: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Já vimos, certamente, e agora começa a época da praia, muitas crianças vão para a praia e uma das brincadeiras que normalmente nós observamos é a criança fazer à beira da água uma cova, depois com o baldinho vai lá buscar água e enche, e em pouco tempo o buraco está outra vez sem água e ela vai lá e volta a fazer a mesma coisa e nunca vai conseguir encher aquele buraco. O povo achou que iria ganhar quando abandonou o Senhor, o manancial de águas vivas, quando escavou ou cavou novas cisternas, talvez partindo para novas coisas, mais na mente humana, mais evoluídas, achando que iriam beneficiar com isso, iriam ganhar. Mas o texto diz-nos que eles cavaram cisternas rotas. Foi uma troca ruim que o povo de Deus fez. O povo que antes estava no caminho certo, em comunhão com o Senhor, como diz, Israel era santidade para o Senhor, e agora eles trocaram
aquele momento de bênção, de alegria, da presença do Senhor, por algo que não tinha valor algum. O que é que nós podemos deduzir daqui? Qual a exortação que nós podemos já dizer? Não troque Deus por nada. E isto é para todos nós, do mais velho ao mais novo. Os mais novos, não troquem Deus por nada. Tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, que parece suprir as nossas necessidades, parece que vai contribuir para o bem, é uma cisterna rota, sem fundo, que vai levar a água toda, que vai levar tudo aquilo que nós colocarmos lá. Se há algo que atrapalha a nossa vida cristã, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o nosso Deus, aquilo que temos a fazer é deixar. Esta é a luta na vida cristã. A luta que todos os dias nós enfrentamos. Se há amigos que estão a prejudicar a nossa vida cristã, a boa comunhão que devemos ter com Deus, então é preferível deixar. Porque as amizades deste mundo são passageiras, são temporais. Mas a comunhão com Deus, a amizade com Deus, é algo eterno. Se há prazeres neste mundo que nos estão a atrapalhar na caminhada com o Senhor, então deixemos esses prazeres. Se há vícios que estão a perturbar a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor, então há muito que esses vícios deviam ter sido deixados para trás. Seja aquilo que for, não troque. Lembremo-nos do primeiro grande mandamento referido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, Deus tem que ter a primazia nas nossas vidas. Deus tem que ser o Senhor na nossa vida. Nós não podemos ir na conversa ou na ilusão de que vamos fazer uma troca que nos vai beneficiar. Deus quer, Deus deseja que nós fiquemos com Ele, não trocando por nada o prazer da presença do Senhor. Estas águas vivas que nos fala o texto fazem-nos lembrar também aquele encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana, lá junto ao poço de Jacó, onde Jesus falou-lhe deste manancial de águas vivas, que era Ele próprio. E Ele disse àquela mulher: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus amados irmãos e amigos, não há nada neste mundo que possa substituir a presença do nosso Deus nas nossas vidas. Mesmo aquilo que parece ser uma boa troca. Há tanta coisa que este mundo tem para oferecer que aparentemente
parece uma coisa boa, e às vezes somos levados a pensar que vamos fazer uma boa troca, parece que ficamos a ganhar. Puro engano. Há coisas no mundo que dão um certo gozo, um certo prazer, transmitem uma certa alegria, mas nós temos que pensar que são coisas temporais, passageiras. Há muitos que passam a noite à procura de momentos de prazer que este mundo oferece, para ali se sentirem alegres, mas depois, o que é que acontece? Têm que voltar lá vez após vez, porque aquela alegria, aquele gozo não é permanente, passa rapidamente. E além de passar rapidamente, muitas vezes traz prejuízos e às vezes irreparáveis na vida da pessoa. Parece que temos alegria, felicidade, mas não temos. E vamos ter que sempre lá voltar para parecer que temos. É como a criança com o balde de água que vai lá e parece que ficou cheio, mas não ficou, e tem que repetir vez após vez. Mas o Senhor Jesus tem aquilo que nos satisfaz verdadeiramente. Ele diz que é a fonte da água que jorra para a eternidade. Então isto nos mostra que aquilo que Jesus é para nós, aquilo que Jesus faz na nossa vida, não é temporário, não é para passarmos uns momentos de alegria, de felicidade, mas é algo que se projeta para a eternidade. Meus amados irmãos e amigos, mesmo no meio de muitas lutas, de muitos problemas, com tentações atrás de tentações para fazermos trocas na nossa vida, lembremos que o caminho certo é o caminho do Senhor. E com Jesus na nossa vida, não fazendo trocas, é possível conviver com esses problemas, com essas lutas. Somos capacitados pelo Senhor para enfrentar essas lutas, esses problemas, e sabermos que com Ele somos mais do que vencedores. O povo trocou algo bom por uma coisa ruim. Nós precisamos estar firmes na fé, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Firmes naquilo que a palavra de Deus nos diz, nos revela, nos ensina, e não trocar por nada. Sabemos que a vida cristã não é fácil, tem as suas dificuldades, mas eu tenho dito várias vezes, é a melhor coisa que um homem, uma mulher pode ter. É ser cristão, é ser do Senhor Jesus Cristo. E nada neste mundo merece que troquemos a vida que nós temos com o Senhor. Quem tiver a água viva, o próprio Jesus viverá para sempre. O povo trocou o Deus vivo e verdadeiro por deuses falsos. O povo, como diz o versículo 13, fez duas maldades. A mim me deixaram
abandonaram o Senhor. E a segunda maldade foi cavarem cisternas novas, achando que iriam beneficiar. Mas o Senhor diz: cavaram cisternas rotas, que não valem nada, que não servem para nada. Então, pensemos naquilo que tem sido a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. Pensemos nas vezes que somos tentados a fazer trocas. E aquilo que vale a pena é estar na presença do Senhor. Aquilo que vale a pena é uma vida de comunhão com o Senhor. Se temos de perder amigos, paciência. Isto me lembra a letra do hino que foi escrito por Martim Lutero, o Castelo Forte. E a dado momento ele diz: se temos que perder família, bens, mulher, embora a vida vá. Então, se tivermos que perder coisas neste mundo, é preferível, porque essas coisas são passageiras. E aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos garante, é eterno. Aquele que tem a água viva tem a certeza da vida eterna. O conselho para concluir para todos nós é não fazermos trocas na nossa vida espiritual, na nossa relação com o Senhor. Ele que cuida de nós. Um Deus que é o guarda de Israel, que não dormita, não cochila, está sempre atento. Mesmo quando nós estamos a dormir, Deus está a cuidar de nós. É Ele que supra as nossas necessidades. É Ele que nos dá vida. Então, sejamos agradecidos. Pensemos nas bênçãos que nós recebemos do Senhor. O povo daquele tempo também foi abençoado grandemente por Deus. Deus os tirou da escravidão do Egito. Deus os alimentou, Deus cuidou deles. E nós sabemos que como eles foram ingratos, como eles rapidamente se misturaram com povos pagãos, idólatras. Que nós possamos estar firmes no caminho do Senhor e não fazer este tipo de troca. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos abençoe. Amém.